É com o senhor. Boa noite, gente. Agora sim, tudo certo. Que bom que você está aqui. Feliz de ver todos vocês aqui conectados nessa noite. Tenho certeza que essa semana você deve ter recebido alguma bênção de alguma forma. E eu sei que é motivo para agradecer. E a gente, como a gente já falou no início, a gente está praticamente já indo para o nosso encerramento. Hoje é o nosso penúltimo dia. Amanhã a gente encerra a nossa semana de oração. E é por isso que eu refaço o convite para você que está aqui nos assistindo. Se você for da região, né, do Rio de Janeiro, porque hoje com a internet a gente pode estar falando e ter gente da Bahia, do Ceará, como teve, né? Tem uma amiga nossa que estava aqui do Ceará acompanhando a semana com a gente. Então, se você é da região do Rio de Janeiro, você está convidado para amanhã estar na Igreja da Penha Circular para nosso encerramento da semana de oração. Se não, você pode continuar acompanhando também pelo YouTube, tá? Vai estar aparecendo lá no YouTube. Lembrando para os nossos amigos aqui, amanhã, para quem for acompanhar pelo YouTube... Aqui, ó, a Rayane é de Roraima. Olha só, tem gente de Roraima. Rayane, infelizmente você não vai poder acompanhar lá na igreja presencialmente, mas o YouTube amanhã vai estar transmitindo a nossa live e você vai poder acompanhar o encerramento da semana de oração, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Rayane? Tá? Então, irmãos, amanhã não vai ter Zoom, viu? O Zoom não vai ter o espaço do Zoom, vai ter só o espaço do YouTube para quem for assistir o encerramento amanhã. Agora, sem mais delongas, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus para a gente ter início na mensagem que o Espírito Santo deseja falar com você nessa noite. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Abençoe, Senhor, nesse momento a Tua palavra que vai ser aberta, que ela possa vir e encher o nosso coração de alegria, da certeza que o Senhor olha, cuida e se importa com cada um de nós. Obrigado pela... Em nome de Jesus. Amém. Então, vocês conseguem me escutar bem, né? Tá tudo tranquilo. Então, ótimo. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês no livro de Juízes. A minha está aqui. Livro de Juízes, o último capítulo de Juízes. Juízes, capítulo 21, a partir do versículo 25. Juízes, capítulo 21, a partir do versículo 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Vamos voltar um pouquinho? Vamos para Juízes, capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. O livro de Juízes, ele é repleto. Vamos ver mais algumas aparições. Juízes, capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava que era mais reto. Acho que vocês já entenderam qual é o ponto que eu gostaria de apresentar com esses rápidos versículos. O livro de Juízes, ele enfatiza a todo momento e que naquele momento, naquela época, não havia rei em Israel. E por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava que era mais reto. O livro de Juízes é um livro onde o povo de Israel não era governado por reis, mas sim, como diz o livro, juízes. Eram homens e mulheres levantados por Deus que tinham o dever, a missão de guiar o povo. Um dos juízes mais famosos que a gente conhece é o próprio Sansão. Sansão foi um juiz dessa época e que a gente conhece. Ele foi escolhido por Deus para poder guiar o povo. Outro juiz, que a gente também pode dizer, embora ele não esteja no livro de Juízes, mas ele faz a transição, é Josué. Josué foi um líder, foi um juiz que levou o povo até a Terra Prometida. Nós temos vários outros juízes, como Débora, a profetisa Débora, que também ajudou a guiar o povo, está lá em Juízes 4, se você quiser depois lá olhar. Porém, o que eu quero dizer é que, nessa época, esses homens e mulheres eram levantados para ajudar o povo a permanecer
nos caminhos de Deus. Porém, quando você começa a ler o livro de Juízes, você percebe que em diversos momentos o povo ele se esquece desses caminhos e ele começa a adorar a ídolos, a adorar outros deuses, e por consequência dessa adoração, dessa falsa adoração, dessa rebeldia, o povo de Israel é constantemente levado a cativo, levado a prisioneiro de um outro povo, como os filisteus, os amalequitas. E nisso, depois, esse juiz ele ia lá e trazia o povo de volta, libertava o povo voltava a se lembrar do que Deus já havia feito e eles se convertem dos seus maus caminhos. Mas isso acontece diariamente. O povo percebe o que Deus fez por ele, mas depois logo se esquece, é tornado cativo novamente e isso vai acontecendo. Mas o livro de Juízes ele mostra que naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que era reto segundo o que eles achavam que era o certo. Cada um fazia o que achava que era mais reto. Então, cada um fazia o que queria. Não tinha ninguém para dizer, olha, isso aqui é melhor não fazer. Então, era cada um por si e Deus por todos naquela época. Mas aí, um dos últimos juízes que a gente tem relatado está lá em 1 Samuel, capítulo 8. Eu quero que você abra comigo aqui. 1 Samuel, capítulo 8. O último juiz que passou foi Samuel. Samuel foi escolhido por Deus. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre Samuel essa semana, como a sua mãe o entregou como filho para poder servir a Deus no templo. Mas Samuel serviu durante toda a sua vida a Deus, a ser um profeta, a guiar o povo para permanecer nos caminhos do Senhor. Porém, no capítulo 8, a palavra de Deus mostra que o povo de Israel estava cansado de ser guiado por juízes. Estava cansado de ter Samuel como seu líder. Samuel já estava velho, né? Samuel já tinha colocado seus filhos para assumirem o seu lugar. E olha só o que diz o capítulo 8 de 1 Samuel. Porém, os filhos, e aqui falando sobre os filhos de Samuel, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse ao Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Olha só que interessante. O texto está dizendo que o povo, por Samuel já está velho, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. O povo começou a pedir para que Samuel constituísse sobre eles um rei. O povo queria um rei para que governasse. Só que tem uma frase aqui que é muito interessante, eu queria chamar a sua atenção. No versículo 5, diz: nos constitui por nós um rei para que nos governe, como tem todas as nações. O povo de Israel queria um rei como o de todas as nações. Todas as nações em volta de Israel possuíam um rei. E o que Israel queria? Queria um rei como todas as nações. Eu fico me perguntando o que chegou na cabeça do povo de Israel para que Israel quisesse um rei como todas as nações. E Samuel ficou extremamente ofendido. E o Senhor olha para Samuel e fala assim: Samuel, faça o que o povo pede, porque o povo não te rejeitou, mas rejeitou a mim. O livro de Juízes a dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava direito, é um reflexo de que realmente não tinha um rei instituído ali como das nações vizinhas. Mas todas as coisas em que Israel
foi livre, todas as vezes que Israel foi liberto, todas as vezes que o Senhor proveu o que era necessário para Israel, estava mais do que claro que o rei de Israel era o Senhor. O Senhor era o rei de Israel. Mas Israel, neste momento, não percebe que eles tinham um rei. Eles não precisavam de um novo rei. Eles não precisavam que Samuel instituísse um rei sobre eles, porque eles já tinham um rei. Esse rei era o Senhor. Deus era o rei de Israel. Deus era quem governava Israel. Deus era quem, quando Israel estava desobediente, permitia que fosse levado cativo, mas que quando o povo clamava, o Senhor ia lá e libertava Israel. Foi Deus que supriu todas as necessidades de Israel durante todo aquele tempo, desde a época que tirou do Egito até agora. Porém, parece que o povo se esqueceu que em Israel havia um rei, e esse rei era Deus. E eles começaram a pedir um rei, mas um rei como as nações vizinhas. E os reinos vizinhos, os reinos em volta de Israel, eram reinos cheios de idolatria, cheios de falsos ídolos. Israel estava pedindo um rei como o rei das nações vizinhas. Em Deuteronômio, eu não vou abrir aqui, mas em Deuteronômio tem um texto que fala sobre o direito do rei. Deuteronômio 17, depois se vocês quiserem lá. O direito do rei fala que um rei, para governar em Israel, deveria não ajuntar, não deveria tomar para si, não deveria pensar em si próprio, mas o rei, para reinar em Israel, deveria reinar para o povo, deveria reinar em prol do povo. E ao pedirem um rei como as nações vizinhas, Israel estava pedindo um rei não segundo a orientação de Deuteronômio, mas segundo a orientação do que o mundo oferece. O rei das nações vizinhas não pensava no povo, pensava em si próprio, pensava em ajuntar para si, em enriquecimento próprio. E é por isso que o primeiro rei de Israel foi Saul. E se você estudar a história de Saul, você vai perceber que Saul faz jus a um rei como das nações vizinhas. Saul, em vários momentos, desobedeceu a ordem de Deus. Em vários momentos, Saul governou para si. Saul buscou tirar proveito para si, não olhando para o povo, não olhando para o que era certo perante a lei, perante a palavra de Deus. Mas isso era um reflexo do pedido do povo. Um rei como as nações vizinhas. Mas em 1 Samuel, capítulo 16, um evento me chama muita atenção. Um evento me chama a atenção. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. O povo estava em guerra contra os amalequitas e o Senhor olhou para Samuel e falou assim, Samuel, vá. Samuel ainda era profeta. Vá e diga a Saul que ele deve entrar na terra dos amalequitas. Eu darei para eles a vitória. Mas que ele não pode deixar nada. Deveria destruir tudo. Deveria matar todo mundo. Deveria destruir tudo. Não poderia sobrar nada. E aí, naquele momento em que Samuel chega, depois que o povo havia vencido a batalha, Samuel ouve o balido de ovelhas, o barulho de animais. Samuel vê alguns outros animais ali, e ao olhar para Saul, Samuel pergunta, Saul, foi isso que o Senhor pediu para que você fizesse? Foi isso que o Senhor pediu para que fosse feito? E Saul diz que aquilo seria feito para poder oferecer em sacrifício. Mas olha só o que Samuel responde para Saul no versículo 22. No versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor está olhando para Samuel e fala assim, Samuel, olha o que Saul está fazendo. Foi isso que eu pedi? Não. E aí, ao chegar em Saul, Saul ainda tenta dar uma desculpa, fala assim,
Não, Samuel, a gente separou o melhor dos animais para oferecer em sacrifício. E Samuel olha para Saul e fala: Saul, afinal, o Senhor tem mais, se agrada mais. Ele está mais preocupado com os sacrifícios ou com o obedecer. E aí eu gostaria de pegar esse texto, essa frase tão forte, que é: será que o Senhor se importa mais com o nosso sacrifício, com a gordura dos carneiros, ou com obedecer, com o ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade? Porque, aos olhos do ritual da época, o que Saul ia fazer era oferecer sacrifício, talvez em gratidão, não sei, mas ele estava indo contra a ordem divina. Isso me faz refletir sobre a nossa vida espiritual. O que nós temos feito? Será que nós estamos mais preocupados com os sacrifícios, com os rituais que envolvem a dinâmica de uma vida cristã? Ou nós estamos mais preocupados em obedecer de fato a palavra de Deus? Será que nós estamos mais preocupados naquilo que nós aparentamos, aquilo que nós oferecemos, ou com, de fato, fazer a vontade de Deus, ouvir a sua voz e cumprir isso na nossa vida? Na época em que o povo volta do cativeiro babilônico, então é criada algumas seitas, e uma delas, muito famosa, que vocês conhecem, são os fariseus. Os fariseus surgiram com a intenção de cuidar da Torá, da palavra de Deus. E eles criam uma série de leis que a gente conhece, série de leis, mais de 600 leis, para poder proteger a Torá. Eles achavam que se o povo continuasse desobedecendo a lei de Deus, como foi feito no passado, eles voltariam para o exílio, voltariam a ser cativos de um povo. Então, os fariseus estavam ali para protegê-los. Os fariseus fazem uma cerca em volta da lei. Então, haviam normas de como deveria agir para que se evitasse que se quebrasse a lei. Porém, dentro dessa ânsia de fazer o que estava na lei, os fariseus esqueceram o que era a vontade de Deus. A minha luz aqui apagou, mas vamos continuar. Os fariseus esqueceram qual era de fato a vontade de Deus, ao ponto do Messias chegar, ao ponto do Messias vir à terra e os fariseus não reconhecerem. E os fariseus não reconhecerem aquele que era o prometido das Escrituras. Quantas vezes nós estamos mais preocupados naquilo que nós achamos que estamos oferecendo para Deus, enquanto estamos negligenciando o obedecer? Quanto nós estamos preocupados no sacrificar e deixamos de lado o obedecer? Sabe? Quando nós nos preocupamos mais em certas atitudes, então, às vezes, a gente preocupa tanto: olha, eu preciso ir à igreja, eu preciso dar o meu dízimo, eu preciso guardar o sábado. Mas olhamos isso só de uma forma de sacrifício. Olhamos isso, e eu não estou dizendo que isso não é importante, mas estou dizendo que a gente olha essas coisas como um requisito que eu preciso cumprir, um requisito que eu preciso tirar da minha agenda no dia de hoje. E esquecemos que, de fato, é o obedecer. Qual é a essência das coisas na qual nós fazemos? Por que nós somos adventistas? Por que acreditamos no sábado? Por que devolvemos no dízimo? Será que nós estamos mais preocupados em entender essas coisas e executá-las? Ou nós estamos mais preocupados em simplesmente apresentá-las como um checklist? Sabe por quê, irmãos? Quando nós pensamos que essas coisas são simplesmente obras da lei na qual nós praticamos para herdar nossa salvação, eu já disse isso essa semana. Se nós achamos que guardar o sábado, que dar o dízimo ou qualquer outra coisa que envolva a nossa dinâmica cristã for um sacrifício para alcançar a salvação, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. Nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão, que o que ele fez por mim e por você não vale de nada. Sabe por quê? Porque nós não podemos comprar a nossa salvação. A salvação vem de graça.
E se eu consigo conquistar a salvação, para que Jesus veio morrer na cruz do Calvário? Para que Jesus morreu no meu lugar se eu posso comprar a minha salvação com as coisas que eu faço nessa terra? É por isso que o Senhor hoje ele quer chamar a nossa atenção para dizer: chegou a hora, querido amigo, de obedecer. Chegou a hora de entender que todas essas coisas elas têm uma importância, elas têm um significado. E eu queria lembrar para você que Deus, nesse momento, quando fala que mais se importa com obedecer do que sacrificar, ele não está dizendo que não era para poder oferecer sacrifícios de holocausto, mas ele estava dizendo para Saul: Saul, o sacrifício, a morte do cordeiro, ela aponta para algo, ela tem um significado, ela apontava para a vida de Jesus, para a morte de Jesus. Tem um significado, mas isso está apontando para algo muito maior que vai vir no futuro. Mas como nós vamos dar mais atenção para aquilo que aponta, enquanto nós estamos esquecendo de fazer a vontade daquele que está nesse momento, querendo dizer para você: filho, eu estou te chamando para você obedecer, para você seguir a minha palavra. Hoje mais importa obedecer do que sacrificar. Hoje importa mais obedecer do que demonstrar aparência. Hoje importa mais obedecer do que qualquer outra coisa que possa tentar nos fazer sentir comprando ou adquirindo a nossa salvação. Enquanto nós não entendermos a nossa condição de miseráveis, nossa condição de necessitados da graça, nós vamos estar sempre, constantemente preocupados em olhar para os rituais e não para o que ele significa. É por isso que hoje, irmãos, chegou a hora de tudo aquilo que a gente falou durante essa semana, de sair da nossa zona de conforto, chegou a hora de descermos da árvore, mas chegou a hora de obedecer. Chegou a hora de obedecer a palavra de Deus, e ela é uma só. Ela não faz curva, ela é simples e direta, e você pode encontrá-la aqui na Bíblia. É por isso que eu gosto de falar, essa frase é uma frase muito importante. Quando eu era menor, até pouco tempo atrás, tinha um senhor aqui na igreja que ele tinha uma loja de salgado. Então, ele vendia salgado, coxinha, né, e várias coisas. O nome dele é Irmão William. Não sei se um dia ele vai ver isso aqui. Mas ele já é um senhorzinho de idade, seu William já deve estar com uns 80 e poucos anos. E ele tinha, até pouco tempo atrás, essa loja onde ele vendia salgados e tudo mais. E como a gente era amigo irmãos de igreja, sempre era muito chegado, ele falava que eu era o neto dele. Então, meu pai trabalhava na cidade e aí ele deixava ali uma conta para mim na loja, né? Então, eu fazia curso de inglês, então eu ia lá no intervalo do curso, comia uma coxinha, né? Pegava, às vezes, ali um chocolate e tal, e o seu William anotava e depois meu pai ia lá e acertava. Mas toda vez que eu ia lá lanchar no seu William ele sempre falava a mesma frase, e era toda vez. Ele falava assim: Guilherme, meu neto, entre a Bíblia e qualquer outra coisa, escolha a Bíblia. Entre a Bíblia e o que você pensar, se tiver diferente da Bíblia, escolha a Bíblia. É melhor obedecer do que sacrificar. Que nós possamos parar e analisar o que nós temos feito. Será que nós estamos nos preocupando mais com o sacrificar, com os rituais, com aquilo que aparentamos oferecer? Ou se estamos, de fato, preocupados em obedecer? Talvez ainda pode estar muito, muito complexo a ideia. Talvez para você sacrificar e obedecer seja a mesma coisa. Porém, quando nós perdemos de vista o significado do porquê nós sacrificamos, então aí a gente começa a deixar de obedecer. É por isso que chegou a hora de obedecer, mas sem perder de vista o porquê fazemos essas coisas, para quem essas coisas apontam. Para que nós não possamos cair no erro de achar que nós, por nossa força, por nossa própria condição, conseguimos alcançar algo nesta terra. Porque nós somos miseráveis. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos.
mas importa obedecer a palavra de Deus. E como dizia seu William, entre a Bíblia e qualquer outra coisa, escolha a Bíblia. Para que nós não possamos, talvez, estarmos tão arraigados nos rituais ao ponto do Messias vir à Terra e nós não subirmos com ele. Ao ponto de não reconhecermos a face de Cristo, como nós conversamos durante essa semana nas outras pessoas. Ao ponto de não reconhecermos que Cristo hoje está dizendo: filho, a sua condição é pecadora. Você só pode alcançar se você permitir que eu vá à frente. É importante nós sabermos o porquê fazemos. Porque tudo isso aponta para aquele que é realmente e verdadeiramente o sentido de todas as coisas. Aquele que se fez homem, veio a esta terra morrer em nosso lugar. Até hoje, os judeus aguardam o Messias. Até hoje, os judeus aguardam o ungido, aquele que vai libertar Israel. Porém, hoje, nós sabemos que o Messias já veio, mas precisamos estar preparados. Precisamos entender que chegou a hora de obedecer, para também não cometermos o erro de não nos preparar agora para quando ele vier pela segunda vez. E para que nós possamos, então, todos juntos subir para as mansões celestiais. A primeira vez ele veio. Hoje nós sabemos. Os judeus daquela época estavam vendados com os rituais, com a necessidade do sacrificar. E não reconheceram o Messias, não se prepararam para a vinda do Messias. É claro que alguns ali dentro da convivência com o mestre perceberam que estavam de frente com o Messias. Mas agora chegou a nossa vez. Nós somos o povo que precisamos também estudar a palavra de Deus. Entender a importância do obedecer para quando vier agora na sua segunda vinda, quando o Messias voltar, vier novamente a essa terra, então possamos também estar preparados e não cometermos os mesmos erros que os judeus cometeram no passado. É por isso que chegou a hora de entender que é necessário obedecer. Entender que uma vida sem obediência não faz sentido. Eclesiastes, capítulo 12, diz que temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque isto é o homem. Isto não é apenas o dever de todo homem, como diz lá o texto, mas isto é o homem. Sabe por quê? Porque não há existência sem obediência. Não há o existir sem obedecer. Nós estamos e fomos criados para obedecer. E isso talvez possa te incomodar um pouco, porque nós nos consideramos livres, nós queremos ser livres e fazer o que quisermos, o que dermos na telha. Mas nós somos criaturas. E criaturas são criadas para servirem ao Criador. E é por isso que só há sentido na existência dentro do obedecer. Mas o obedecer entendendo que toda a vida obedece para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 27, diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as fortes, para que nenhuma carne se glorie em si mesmo, mas que tudo honre e dê glória ao nome do Filho do Cordeiro. É por isso que o sentido da minha e da sua existência está no obedecer. É por isso que o sentido da nossa existência está em louvar o nome de Deus. Que possamos oferecer tudo aquilo que o Senhor nos pede, mas tendo a certeza de que mais importa obedecer do que sacrificar. Chegou a hora. Chegou a hora de tomarmos essa decisão tão importante. Chegou a hora de tomarmos a decisão de tirarmos a nossa vontade e deixarmos que Deus guie a nossa vida, porque nós fomos criados para servir. É por isso que você, independente do local onde você está, eu não sei se meu computador, como vocês perceberam, a luz caiu, o computador desligou aqui, deve ter acabado a bateria, eu não percebi. Pelo menos o celular está aqui funcionando, a gente está junto pelo Zoom. Eu não sei se o YouTube ainda está funcionando. Sabe dizer? Tá rolando no YouTube, então ótimo.
Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, está nos assistindo aqui pelo Zoom, chegou a hora de você não mais tentar dar o ritmo da sua vida, guiar a sua vida. Chegou a hora de você deixar que o Deus do universo, o Criador do universo, te guie. E aí você vai encontrar beleza e alegria em obedecer. Quero te convidar nesse momento para que você possa entregar a sua vida a Jesus. E se por algum momento até agora você tem endurecido o seu coração, chegou o momento, chegou a hora de obedecer, de entregar a sua vida a Jesus, de descer da árvore, de encontrar com Jesus com alegria. Chegou a hora de oferecer perdão. Alguém tem dúvida que esse momento chegou? Se não for agora, quando será? Se não for agora, quando vamos iniciar, vamos começar a fazer essas coisas? Esses princípios tão básicos que eu sei que todo mundo aqui já ouviu, sabe, mas que é difícil colocar em prática. Se não nos prepararmos agora, quando será? Nós não sabemos quando o Messias volta a esta terra para nos buscar. É por isso que o meu desejo hoje é que você esteja preparado. Não se ocupando com a gordura dos carneiros, mas se ocupando em obedecer e fazer a vontade do Eterno. Porque não há existir sem obedecer. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, rogamos, Senhor, a Ti, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Rogamos a Ti, porque o Senhor é aquele que nos oferece o perdão, nos oferece a oportunidade de recomeçar. Aqui está a Tua igreja da Penha Circular, no qual, durante toda essa semana, a gente abriu a Bíblia junto, a gente estudou, a gente ouviu o Senhor falando aos nossos corações. Por isso, queremos Te rogar nesse momento, para que o Senhor seja o nosso rei. Que nós não sejamos como Israel, Senhor, que pediu um rei como as nações vizinhas. E em vários momentos, em diversos momentos da nossa vida, nós queremos viver conforme a vida do mundo. Nós sentamos na janela, como já falamos, e queremos observar o que acontece do lado de fora. Mas esquecemos quem é o verdadeiro rei da nossa vida. O Senhor é o rei da nossa vida, é o Senhor que nos governa. É por isso, ó Pai, que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Use, Senhor, a Tua misericórdia. Se pecamos, Senhor, nos perdoe e nos dê, Senhor, o sentimento de ser perdoado, tendo a certeza de que o Senhor se importa e quer que sejamos salvos, quer que obedeçamos, para que quando o Senhor vier novamente nas nuvens dos céus, estejamos nós preparados. Senhor, não deixe com que os rituais e as cerimônias desta vida possam ocupar maior lugar no nosso coração do que a certeza de que estamos aqui para obedecer. Não deixe que o sentimento de que nós podemos conquistar algo seja tão grande ao ponto de esquecermos que a salvação vem pela graça. É por isso que amanhã estaremos novamente reunidos para poder ouvir a Tua palavra e assim finalizarmos essa semana de oração com decisões, Senhor. Decisões que mudam vidas, que nos transformam, que nos fazem ser novas pessoas. É por isso que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã. Pastor, muito obrigado. Pastor, está conseguindo tirar o nosso fôlego aqui, né, pastor? Amanhã, gente, é o último dia. Não dá para perder. Essa semana tem sido uma semana incrível para a gente aqui do JA. Então, gente, não perca. Não deixa para assistir depois pelo YouTube, não. Assiste amanhã ao vivo, presencial ou não, mas assiste amanhã. Fica junto com a gente para assistir o pastor. O pastor está trazendo, está refletindo a luz de Cristo sobre nós. Não vamos deixar para amanhã. Gente, teve um pequeno momento aqui em que eu deixei passar, mas não foi esquecido, eu vou falar agora. Ontem a gente comentou sobre a campanha da ASA.
A ASA está sempre trabalhando em prol das pessoas, sempre trabalhando em prol dos nossos irmãos. Gente, Jesus dá uma função para a gente. Ele quer que nós alcancemos irmãos. Então, eu vou chegar a lugares em que vocês não vão. E vocês vão chegar, cada um de vocês, a lugares em que eu não vou conseguir alcançar. Então, vamos expandir o evangelho. A ASA agora ela está precisando de gorro, de cobertor e de meia. Falei certo? Falei certo, Rei? Falei, não falei? Então, gente, quem quiser, Magno, Reinaldo, pode falar. Na verdade, nós esquecemos até das luvas, né? Porque com esse frio que está fazendo, esquecemos até das luvas. Mas perfeito. Tudo que vier, gorros, cobertores, meias, luvas, será muito bem-vindo para a gente poder sair para distribuir, porque a nossa intenção chegou o material, a gente vai sair e vai distribuir. Perfeito. Como sempre foi, a gente sempre está acompanhando a ASA, a ASA trabalhando constantemente. Então, irmãos, inclusive, boa lembrança, quem não estou saindo porque tenho comorbidade, não estou saindo por qualquer outro motivo, a ASA também aceita os valores. Quem quiser contribuir com valores, só procurar o Reinaldo, pode falar comigo, eu tenho contato do Reinaldo. Gente, o importante é não deixar os nossos irmãos, nesse momento, no inverno, sentindo frio. Isso é muito triste, nós falarmos que somos irmãos e não exercitarmos isso. Então, vamos chegar onde o outro não alcança, vamos dar as nossas mãos e vamos ajudar a ASA a acolher essas pessoas que estão sentindo frio nesse momento. Tá bom, irmãos? No mais, uma excelente noite a vocês. Obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes aqui conosco, tá? Nosso coração, a gente que tem corrido aqui atrás, Kátia Cabral sabe muito bem disso, todo mundo aqui, Lu, né? A gente tem corrido atrás aqui e é uma felicidade enorme ver todos os rostinhos de vocês acompanhando aqui com a gente a Semana de Oração, tá? Muito obrigado. Amanhã eu não vou poder falar assim, porque vai ser pelo YouTube, né? Mas estou muito grato a todos vocês por terem acompanhado conosco. Espero que isso continue sempre, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado mesmo por estar participando com a gente. E o microfone está aberto, quem quiser falar. Mas vai ter o microfone te esperando lá amanhã de manhã, viu? Rapaz, vai ter o microfone te esperando lá. Isso está me deixando nervoso, eu já estou tremendo. Abre teu olho. Eu não tenho o dom da palavra igual o pastor, não, mas vamos ver, né? Vamos ver o que eu consigo amanhã. Pastor, desculpa, só mais um detalhe, Luana, só mais um detalhe. Pastor, se quiser cantar amanhã, só precisa saber afinar o violão, porque aqui em casa tem violão, pastor. A gente leva se você quiser, hein? Então leva lá, vai. Leva que a gente afina. Então tá bom. Luana, pode falar, Luana. Eu agradeço a Priscila a oportunidade que deu para a Juju. Ela ficou muito feliz, viu? Que Deus possa abençoar vocês. O Sam também. É a primeira vez que o Sam aceita fazer uma oração assim, ó, para todo mundo. Até na nossa reunião, né, Kátia? Às vezes ele fica com vergonha. Mas hoje ele aceitou e eu estou muito feliz porque eu sei que vocês têm um carinho muito grande por eles e oram por eles. Então, essa oportunidade foi muito importante para eles. Obrigada. A Sofia perguntou quando vai ser a dela, tá? A Sofia perguntou quando é que ela vai falar, igual a Júlia falou. Magno? Vamos ter que fazer um JA, Magno, feito pelas crianças, ok? Tá, gente, o JA é de vocês, está aberto para quando quiser. Perfeito. É só falar, Magno, eu acho que amanhã vai dar certo. Vamos fazer? Gente, já está marcado. Isso aí é para a gente ver o valor dos nossos jovens. Ontem a gente viu... ontem não, foi anteontem, né? A oração da Aninha, que oração linda. Hoje a Julinho, o Samuel, a Sofia querendo participar. O meu filho está lá com a minha sogra, está longe de mim, estou morrendo de saudade do meu filho. Mas essa vergonha dele também vai acabar e ele vai
vai também fazer um JA, a gente vai participar aqui como coadjuvante. A gente quer aproveitar também, rapidinho, e fazer um apelo aos pais, aos avós, aos tios, aos primos, que convidem os jovens, os adolescentes para as nossas reuniões de JA, que a gente sente muita saudade de vocês. A gente precisa de vocês na obra, a gente quer estar junto com vocês. Então, não só os adolescentes e jovens, né, mas as crianças também, todos vocês, mas a gente faz um apelo especial aos jovens da nossa igreja, da família de cada um, para que possam estar com a gente em cada JA, que tem sido sempre tão engrandecedor, com mensagens muito grandiosas. A gente sempre tenta inovar, trazer pessoas assim, na mesma linguagem também dos jovens, dos adolescentes. Trouxemos há uns sábados atrás um pessoal muito legal da lição dos jovens, né, que faz os podcasts, e foi maravilhoso, né, Kátia? A Lu também. E a gente faz um apelo que não precisa ser da sua família, mas se você conhecer algum jovem que esteja interessado ou aberto a ouvir da palavra de Deus, ou até os jovens da nossa igreja, a gente deixa aqui o convite, o nosso apelo do fundo do nosso coração, que é para eles se sentirem à vontade, e são os nossos líderes de amanhã, né? Verdade. Então, a gente, de hoje e de amanhã. Então, Quero falar para o pastor. Posso falar para o pastor? Pode, Eu acho mas o que o pastor pastor está no caiu. YouTube. Tá no YouTube. Ele está no YouTube, mas você pode deixar recado para ele. Ah, posso? Eu quero Pode. dizer que muito obrigada e, acima de tudo, nunca vou esquecer dele, pedir sempre a Deus por ele, porque nós sabemos que o nosso pastor maior é Jesus Cristo, mas ele é nosso pastor aqui também. Então, nós temos que orar para que, orando por ele, ele tendo as bênçãos de Deus, as bênçãos também caem sobre as ovelhas que somos nós. Que Deus possa abençoar o ministério dele. Amém. Pri, eu posso Gente. pedir uma coisinha? Amém, dona Ana, foi ótimo, gostei dessa mensagem, seu pedido. Obrigada. Vamos fazer uma foto, gente? Vamos todo mundo abrir a câmera, pena que o pastor caiu, mas se todo mundo pudesse abrir a câmera e botar um coraçãozinho, ou botar uma reação, um emojizinho aí, a gente bater uma foto bonita, né? Gente, deixa eu só... acabei de me recordar uma coisa. Incluam nas orações de vocês o Alexandre, que faz parte do pessoal do podcast, que trouxe a mensagem para a gente algumas semanas atrás. Nós tivemos a notícia ontem que ele está com Covid, ele não estava saindo de casa, mas infelizmente o padrasto dele tinha que trabalhar e ele acabou pegando Covid do padrasto. Então, vamos orar pela pronta recuperação dele, tá bom, gente? E agora todo mundo fazendo pose para fora. Simone, cadê você? Cadê Oi, você, Simone? Cadê o meu primo? Bota ele aí junto também. A notícia ontem que ele está com Covid, ele não estava saindo de casa. Messias, não estamos te vendo. Vamos tirar foto. Ele acabou pegando Covid do padrasto. Então, vamos orar. Todo mundo botando coraçãozinho, se puder. 1, 2, 3 e... Para fora. Tati, obrigado. Obrigada, irmãos. Um feliz sábado e até amanhã. A gente vai disponibilizar o link, tá bom? Feliz sábado amanhã. Feliz sábado. Todos. Amanhã o vivo e a cores, hein? Amanhã ao vivo. Gente, esqueci de dizer que tem gente de Salvador assistindo a gente também, tá? Não só de Rondônia. Amém. 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 Rayane, beijo. Tchau, Rayane. Obrigada pela presença. Até amanhã. Obrigada, irmãos. Feliz sábado e até amanhã. Até amanhã.